aquilo que aparentemente tem mais sucesso, não é? Pois acaba por ser às vezes um embuste, não é? É um embuste, não é? Porque às vezes... Sim, doutor, em relação à questão portanto, dos grupos sociodemográficos, portanto, neste caso socioprofissionais, sabemos que, pronto, que existem pessoas que estão em risco de desemprego, existem pessoas também que já estão desempregadas. Em termos do impacto da crise em específico neste grupo das pessoas que estão na iminência de perder o trabalho, portanto, o que é que lhe apraz dizer sobre esses efeitos que podem ter nessas pessoas? O sentimento de insegurança como falamos anteriormente, e de ansiedade leva a que a pessoa de alguma forma tente aumentar, não é? Tenta aumentar o seu ritmo. A produtividade? Tenta aumentar o seu ritmo de trabalho. Diria que competir no sentido de não se deixar ficar para trás. Isso pode ter aspectos positivos no curto prazo. O problema é que tem um limite, quer dizer, tem um limite porque, por um lado, se aumentando o número de horas de trabalho, por exemplo, não é? Reduz o número de horas de descanso e para estar com a família. E estar com a família, portanto, vamos prejudicar, ao nível da saúde mental, vamos prejudicar um conjunto de pessoas mais vastos. Do ponto de vista daqueles que não têm trabalho, a situação é mais grave, no sentido em que eles, de alguma forma, ficam desinseridos da sua teia social, do seu meio, da sua teia social e do seu ponto de aplicação. Quer dizer, eles não têm forma, não é, de transmitir à sociedade os seus valores e as suas qualidades. Portanto, daí ao desenraizamento, a necessidade de mudança leva a que a pessoa se deslocalize, procure noutro lugar o emprego, não é? O que tem duas consequências. Por um lado, o desenraizamento em si é uma causa da depressão, que é conhecido, e o isolamento, fica isolado do seu meio social. Portanto, há sempre aspectos positivos e negativos em tudo, mas de facto há um impacto severo, não é? Ao nível da saúde mental por estes fatores que atrás referi. Exato. E em termos talvez, não, penso que se chama epidemiológicos, não é? Portanto, chamam-se fatores precipitantes do âmbito da epidemiologia. Sim, determinantes. Determinantes, exato. De acordo com a sua prática clínica, de acordo com o que sabe, de facto, a questão, em termos de distúrbio psicológico ou de doença psicológica, qual é a mais prevalente neste momento em termos de... É a depressão, claramente, é a depressão. A depressão, porque a depressão, como falámos ainda anteriormente, o próprio discurso social de certa maneira, por vezes, é um pouco bipolar, não é? Se há uns anos, não é? Incentivava as pessoas, não é? ao excesso do consumo, não é? Hoje, diria que o discurso dominante não é um discurso depressivo. É dual também. É depressivo no sentido do empobrecimento. Não é? A depressão é um sentimento de empobrecimento pessoal, de falta de recursos, um sentimento de que se tem poucos recursos face, no fundo, aos objetivos que se querem atingir. Não é? E a pessoa sente-se com pouca energia, com poucos recursos, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista emocional, quer até do ponto de vista mental. Então, como você compreende, se o quadro que é desenhado no discurso é de que nós estamos nessa maré depressiva e nesse beco sensível, devemos reduzir os nossos recursos. Não é? Se nos é dito, se nos é transmitido que é adequado reduzir os nossos, não é questão de poupar, é reduzir, no fundo, reduzir todo o nosso investimento deve ser reduzido. Exato. Então isto significa que de alguma forma os aspectos depressivos da personalidade vão-se acentuar. Porquê? Porque eles respondem a um discurso, no fundo, normativo. Não é? É algo instituído quase. É um sentimento de empobrecimento. Portanto, que se virmos a sociedade como um todo, diríamos que a sociedade empobrece como um todo. Sim. Se virmos por um grupo social, não é? Podemos dizer que há determinados grupos sociais, e podemos pensar em vários, não é? Que estavam relativamente, que tinham uma imagem de prestígio e de reconhecimento e até de valorização
Estou a pensar, por exemplo, os arquitetos, os engenheiros, Exato. até os mesmos os advogados, não é? Que entraram numa espiral também. Que era o nível do prestígio, Claro. que era o nível da valorização, portanto, profissional, tinham um bom nível. São grupos que hoje em dia se sentem desvalorizados porque não conseguem, de algum modo, transmitir à sociedade diria que não conseguem agir produtivamente, não conseguem, portanto, se as pessoas estão desempregadas ou se são contratadas, são subcontratadas, não é? Exato. Com um valor muito baixo, que é o que está a acontecer agora. Está a acontecer, que é nessas classes profissionais, portanto, de facto há um sentimento de desvalorização. Depois, do ponto de vista individual, a mesma coisa. Se a pessoa, perante si própria, perante a família, não é? Construiu uma imagem de alguém que era capaz, não é? De criar e proporcionar um certo nível de vida, se a pessoa sente que não consegue, diria que corresponder a essas expectativas dos outros, por um lado, e de si próprio, é muito difícil. Portanto, há um desânimo, diria que há um sentimento de, diria que se ficar abaixo das expectativas. Portanto, isto leva a um estado depressivo, diria que, portanto, mais ou menos estável. Sim, Sr. Doutor, ia dizer alguma coisa? Não ia. Sr. Doutor, agora no decurso do que me estava a explanar, de facto, fica aqui a questão, portanto, há pessoas que de facto já se encontram nesse quadro depressivo e conseguem ainda ter algum rendimento para investir numa psicoterapia, por exemplo. E a dúvida que me vinha assaltando hoje, estava a pensar na entrevista, como é que aquelas pessoas que já não têm rendimento podem ter acesso, de facto, a uma psicoterapia, mesmo não tendo assim grandes recursos? Sei de alguns casos que me vieram, pessoas que me têm falado e me têm dito que de facto queriam ter uma abordagem psicológica, neste caso psicoterapêutica, e não têm as despesas com os filhos, com os bebés e com outras pessoas e não conseguem de facto fazer face a essa necessidade, não é? Eu penso que o problema, esse problema... Tem a ver com o que explicou ao início, não é? Esse problema tem a ver com a política social, não é? Tem vários níveis, não é? O primeiro nível, que é um nível que é global e que é anterior à situação da crise. Sim. Tem a ver com a pessoa, diria que encarar, diria que no fundo, o cuidar de si de uma perspectiva mais ampla e ao mesmo tempo mais profunda, do ponto de vista psicológico, não é? Portanto, há um conjunto de fatores, não é? Que fazem com que, diria que a situação de bem-estar ou a situação de sofrimento possa, diria que ser, em qualquer momento, diria que qualquer um de nós pode sentir a necessidade de um apoio psicológico. Exato. Depois, o que é que diferencia as pessoas? O que diferencia as pessoas é se elas têm essa dimensão, que eu diria mais do cuidado de si, no sentido mais profundo, se reconhecem essa necessidade, logo estão dispostas a investir na sua vida, diria, pessoal e ao mesmo tempo familiar e social, mais cedo. E ajudar-se, não é? Mais cedo. Quer dizer, de uma forma, muitas pessoas iniciam as suas psicoterapias sem que haja uma situação de crise ou uma situação de uma patologia declarada. Como se fosse uma higiene mental. É uma forma de trabalho, não é? Diria uma forma de cuidar de si que começa a ser interiorizada. Claro. Pronto. Depois, existe um conjunto de outras pessoas que recorrem à psicoterapia numa situação, diria que pós-desencadear da crise. Há uma crise psíquica, há uma crise familiar, há uma crise com o filho, há uma crise conjugal, há uma crise mesmo ao nível da saúde mental, uma crise psíquica grave. Exato. E aí a pessoa procura apoio, quer do ponto de vista médico, quer do ponto de vista psicológico. Depois há um terceiro grupo, que são as pessoas que têm carências de recursos, quer pessoais, quer sociais de apoio. Não é? Essas pessoas não têm grandes alternativas até agora. Têm, de facto, um serviço público que não tem fornecido um serviço de qualidade. Porquê? Porque um psicólogo não pode atender 2.000 pessoas. Claro, não dá. Um psicólogo pode atender 10, 15 pessoas, não é? 20 pessoas. Diria que ao longo de um mês
nós temos que ter algumas consultas, temos que ter um trabalho mais aprofundado estudo, não é? Com cada pessoa, Exato. de forma a que possamos ajudar. E não é uma coisa que se possa fazer à pressa. Quer dizer, não há terapias instantâneas. Não se pode fazer uma psicoterapia à pressa, tem que ser feita com todo o cuidado, com toda a atenção. Devagar. E, diria que às vezes ao longo de uma fase, não é? Portanto, de crescimento e desenvolvimento, no qual a pessoa precisa ser acompanhada. Porque é um estudo individual. É um estudo, é um trabalho clínico, é muito personalizado, como estava a dizer. Exatamente. Sim, doutor, num contexto, agora para terminarmos, a questão, sabemos, temos ouvido as últimas notícias que referem a questão do regresso de muitos jovens à casa dos pais. Pronto, claro que não é uma efeméride, não é uma novidade, há vários casos que nos chegam, sobretudo no último ano, chegaram ao conhecimento de vários casos. O que lhe apraz dizer sobre o impacto desse regresso? Não sei se tem chegado a alguns casos clínicos Sim. às suas mãos, mas o impacto emocional do regresso quase que forçado, no fundo, não é? Desses jovens que já eram independentes, não é? Do regresso forçado à casa dos pais. Porque há prós e contras, obviamente, não é? Eu acho que há duas ordens de razões. A primeira, favorável, é felizmente que eles ainda têm onde regressar. Exatamente. Esse é o significa que ainda há um meio familiar de suporte, como eu estava a dizer ainda há pouco em Portugal, que permite que os jovens em situação de crise possam regressar a um espaço familiar. Isto por um lado. Pelo outro lado, o aspecto negativo é que é algo regressivo. Uma pessoa com 30, 85 anos ou com 40 e alguns com mais, não é? Que regressam à casa dos pais, portanto regressam a uma situação um pouco infantil, portanto de dependência é um pouco estranho, não é? Dos pais. E isso é, portanto... Para a entidade individual, não é? No meu entender, é uma situação temporariamente não será muito grave, mas que tem tendência a ser regressiva, quer dizer, tem tendência a que a pessoa, de alguma forma... se questiona? Não, se bloqueia um pouco, não é? E por vezes até alguns avanços que já tinha tido, ao nível das suas capacidades, das suas... portanto, aptidões, e das suas, no fundo daquilo que ela conseguia fazer, portanto, a questão da confiança, a questão da autoestima, a questão da autonomia, a pessoa volta a questionar tudo e é como se voltasse um pouco ao princípio, portanto depois depende de cada caso. Claro. Mas de facto, neste contexto, vale a pena de facto realçar a importância da tal rede de apoio, não é? Os pais como rede de apoio, porque se calhar nem todos os jovens terão essa no fundo é uma benesse, não é? Porque do ponto de vista individual há de facto questionar se seremos capazes ou se poderemos ser capazes no futuro de facto prover a nossa subsistência, ser autónomos, não é? Mas de facto, ao menos ainda existe essa rede social de apoio, não é? A ideia de rede é boa, a ideia de rede eu penso... Teria ajuda, a partilha de valores, não é? A ideia de rede é boa, mas a grande questão é, neste balanceamento entre o crescimento há um paradoxo. E o retorno, o que é que fica há pessoas que se perdem nos dois lados. Há pessoas que ficam numa dependência infantil dos pais, durante excessivo tempo, não é? Durante um tempo muito, muito prolongado, e algumas nunca abandonam essa situação. Não é? Nós podemos, se olhar à sua volta, deve ter casos conhecidos. E também há pessoas que, por não terem uma rede familiar de apoio, ficam desamparadas, muito novos ainda, não é? E aí, de facto, nós podemos ver tudo à nossa volta a nível da exclusão social, com consequências graves. Isto é importante dizer, ao nível da saúde mental. Porque nas situações de exclusão social e há uma estigmatização. E a exclusão social pode começar por uma perca de uma casa ou a perca de um emprego, não é? E a partir daí diria que há uma espécie de dominó que se desmancha, não é? Portanto há uma queda numa situação de abandono, não é? Que também é regressiva no sentido em que há pontos, não é, de ruptura que depois é difícil ultrapassar. É difícil ultrapassar esse estigma, é difícil recuperar as pessoas
quando passam demasiado tempo nessa situação. Eu penso que devia haver um programa de emergência De resgate, não é? social, portanto de urgência social, Sim. e de apoio psicológico sistemático, preventivo à exclusão social. Pois é. Porque senão, diria que nós corremos o risco de assistir a uma epidemia ao nível da exclusão social e dos excluídos e assistir passivamente a isso. E diga uma coisa, Sr. Doutor, no que concerne este grupo de pessoas que podem estar info-excluídas, não é? Ou em relação às que já estão, de facto existe o perigo, existe excluídas mesmo, não sou só info. Exato. Pois, info-excluídas e não só, portanto, excluídas mesmo. Excluídas mesmo. Obrigada pelo reparo, exato. Eu não queria só dizer, eu queria dizer de facto excluídas. Excluídas. Em relação a estas pessoas que estão excluídas, socialmente, que estão excluídas, de facto, existe a vulnerabilidade a terem uma ruptura de personalidade? Sim, é exatamente isso. Exatamente isso. Os estudos demonstram que há um paralelismo, diria que Sim. há uma relação direta entre a situação de exclusão social e diria que uma ruptura psicológica grave. Ao nível da personalidade. Dos alicerces. Há pessoas que diria que perdem as suas referências, não é? E que, aliás, se você der uma volta aqui pela Baixa, vai encontrar alguns. Por exemplo, Sim. Pessoas que não falam, pessoas que não comunicam, alguns que estão meio nus no meio da rua. Portanto, há uma série de sintomas que nós aparentemente não ligamos muito, porque atribuímos, diria que a uma certa patologia, não é? Mas que no fundo são pessoas que estão numa situação de exclusão social. E que esses sintomas que são observáveis, Pois é isso. Há sintomas que são observáveis, não é? A nível do comportamento e tudo isso. Mas o que se passa no interior das pessoas não é observável, não é? Se nós perguntarmos o que é que se passou com essas pessoas, elas provavelmente não nos sabem responder. Não conseguem racionalizar. Não nos conseguem transmitir uma imagem muito clara do que é que se passou com elas. Mas passou-se qualquer coisa, não é? E é isso, exatamente. E é isso que eu penso que é muito... Tal plano de contingência, não é? É muito negligenciado, porque o apoio que é dado é apenas só ao nível dos alimentos. Exato. Da sobrevivência, é o cobertor, o apoio psicológico, que não pode ser só do momento, tem que ser continuado, tem que haver um follow-up, não é? Sim. Portanto, se nós vemos que as pessoas excluídas têm esses sintomas, eu penso que, por um lado, pela gravidade dos casos que já podemos observar, devia haver, de facto, das autoridades de saúde, uma intervenção sistemática e não pontual apenas de alguns grupos de organizações não governamentais que fazem o seu melhor, mas não são suficientes, e devia ser criada toda uma filosofia de apoio que prevenisse uma explosão social que pode acontecer. Se nós tivermos centenas ou milhares de pessoas em situação de exclusão social, não é só do ponto de vista material que elas vão estar, mas é do ponto de vista psíquico. Significa que há, eu diria que quase de identidades, porque numa situação de ruptura há uma perca de identidade. Que pode também ser ameaçadora face à sociedade. Essa é muito difícil e pode ser ainda constituir um risco social para elas e para os outros, não é? Social. Porque a pessoa pode perder a cabeça, tornar-se assaltante. Exatamente. Depois há a questão da marginalidade, não é? Que pode ser um desvio de comportamento que não está ligado diretamente a estes casos, mas está ligado a outro tipo de casos, que são, no fundo, as pessoas que se adaptam, entre aspas, à situação de turbulência. Exato. Portanto, à situação de turbulência, e diria que, aliás, você também os vê aí na rua e dizem, ou quando pedem, não é? Ou a alternativa é eu vou roubar, não é? As pessoas dizem que vão roubar. Portanto, há de facto aí um risco de marginalidade por um lado, mas eu penso que o mais grave não é o aumento da marginalidade. É perda de identidade. É a perda da própria noção de valores humanos, de valor da identidade e da relação e, portanto, que são consequências do estigma da exclusão social. Perda de competências sociais, não é? Veja uma coisa, se você tiver centenas de milhares de pessoas em risco de exclusão social, com a percentagem de pessoas
podem sofrer rupturas ao nível da personalidade é gravíssimo. Faz sentido. À medida que o número de pessoas, diria que estão excluídas do mundo do trabalho e que perdem as suas referências E as suas redes? de qualificação, não é? De valorização, de equilíbrio,